Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Eu já chego pedindo para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e, claro, lógico, deixa aquele like que ajuda o canal a continuar crescendo. Aliás, se tem um canal que está crescendo bastante também, é o Cortes do Flamengo Fla Nação VP. Lá a gente está colocando para vocês vídeos de no máximo 5 minutos com todas as informações do Mengão Queridão. Para você que tem uma banda pequena de internet ou não tem paciência mesmo para poder assistir vídeos longos, lá é o seu lugar. E você que não se importa com o tamanho dos vídeos, dá uma passadinha lá, se inscreva lá, porque aí você faz o YouTube disparar o canal para todo mundo e acaba chegando nesses nossos irmãos e irmãs rubro-negras que não têm condições de ver os vídeos longos. Então eu estou contando com vocês, o vídeo, o link para ir para o canal de cortes vai ficar no comentário fixado. Eu espero que vocês nos ajudem a alcançar os 7.000 inscritos nessas 2 primeiras 3 semanas de canal. Estou contando com vocês, hein? Nação, seguinte, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre contratações e reforços do Flamengo. Marcos Braz, hoje no Ninho do Urubu, falou sobre Diego Rossi, falou sobre João Paulo, falou sobre o goleiro Santos, falou sobre o Pablo, falou sobre um montão de coisas. Então vai dar pra gente esclarecer vocês bastante e deixar vocês sabedores de tudo que tá rolando. Vou falar também sobre a renovação do Flamengo com o Vitinho, tá? Mas antes, deixa eu falar sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos assistir aos campeonatos carioca, catarinense, paranaense por um valor muito acessível. Além disso, nós podemos ver os scouts de jogos das partidas do Flamengo e daquele clube lá da Europa que você tanto gosta. Gente, tem para iOS e Android e o aplicativo é de graça. Basta baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code que está aparecendo aqui na telinha. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora vamos falar sobre tudo. Bom, pessoal, o Flamengo agora começa a se preocupar com alguns contratos que estão terminando agora neste ano. Além de Diego Ribas, Diego Alves, René, Rodinei, o Flamengo tem também uma preocupação com o Vitinho. A gente critica muito o Vitinho pela postura dele em campo, pela maneira como ele se apresenta para jogar, por causa daquela carinha dele de que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo e tudo mais, e não dá aquele gás a mais que a gente precisa. Mas tecnicamente hoje o Vitinho não pode ser comparado ao Rodinei, ao René, ao Diego Ribas, ao Diego Alves. O Vitinho está muito acima desses jogadores do Flamengo, tecnicamente falando. Até aproveitar para falar que está tendo uma nova discussão nas redes sociais sobre se o Diego Ribas deveria encerrar a carreira agora no final do Campeonato Carioca. Eu vejo muita cobrança em cima do Diego. No último pós-jogo eu falei que eu não falaria mais nada do Diego, porque não tenho o que falar. Não dá para poder cobrar do Diego mais do que ele pode passar hoje. A cobrança daquela falta, da maneira patética que foi, representa muito quem é o Diego Ribas hoje. Um jogador que não consegue ajudar o Flamengo nem em jogos pequenos, como foi o caso do jogo contra o Bangu. Até outro dia, o Diego ainda conseguia entregar ao Flamengo algum tipo de futebol contra os clubes pequenos. Hoje, não mais. Só que, por que eu falei que eu vou parar de falar do Diego? Porque não se deve mais cobrar do Diego. Se deve cobrar de quem está renovando o contrato desses jogadores. Se o Diego vai encerrar a carreira dele agora ou não, é bobagem a gente discutir, porque deram para ele o contrato de 1 ano. Por que ele não cumpriria? Por conta das críticas? Ele está mais do que acostumado com as críticas. Ele converte isso, inclusive, em palestras que ele está dando agora. O Diego é palestrista agora também. E depois ele é jogador de futebol. Então, para que ficar dando pancada no cara? Se é quem renova o contrato é que tem a responsabilidade. Mas mesmo assim eu vou deixar uma perguntinha aqui para vocês. Vocês acham que o Diego deveria mesmo se aposentar agora, no final do Campeonato Carioca? Ou pelo menos deixar de jogar pelo Flamengo agora? Ou vocês acham que ele tem mais aqui até o final do ano mesmo? Bom, voltando ao Vitinho.
O Flamengo vai oferecer um contrato ao Vitinho de 2 anos e aí é preciso entender uma questão salarial do Vitinho. No nosso Brasil, não é permitido você abaixar o valor de um profissional se ele vai desempenhar a mesma função. Nem trocando ele de função você pode fazer abaixar o salário dele. Isso falando da consolidação das leis trabalhistas. O jogador de futebol ele recebe um percentual bom na carteira de trabalho, que é CLT, consolidação das leis trabalhistas, e uma outra parte em contrato, que o pessoal costuma denominar como direitos de imagem. Desde que o Eduardo Bandeira de Mello assumiu o Flamengo, que ele vem fazendo o seguinte, ele vem diminuindo o valor de direito de imagem e aumentando o valor que está na carteira. Então, na hora de renovar com um jogador, o Flamengo não pode baixar o valor que está na carteira, de jeito nenhum. Não é permitido isso, tá? Agora, o Flamengo pode alterar os valores que estão no contrato de direito de imagens. Não sei o salário ao certo de nenhum jogador do Flamengo. Especula-se que o Vitinho tem um dos maiores salários, que o salário dele pode chegar perto de R$1 milhão. O que o Flamengo pode fazer para poder, nessa renovação, para poder dar uma equilibrada no que é entregue e no que é recebido, ou seja, no que o Vitinho consegue entregar e no que o Flamengo paga com ele, para ele, é baixar o valor do que está sendo pago em direitos de imagem. Então, se na carteira tem 500 mil e no direito de imagem tem mais 500 mil, o Flamengo pode mexer no direito de imagem. Ali ele pode diminuir para que o salário do Vitinho fique uma coisa mais consensual, fique uma coisa mais dentro de um bom senso pelo que ele entrega, tá? Agora, o que está na carteira é o que está na carteira, não pode mexer, a lei não permite. A ideia do Flamengo é repassar essa proposta para o Vitinho nas próximas semanas, para que o Vitinho e o seu staff avaliem e decidam se aceita ou não. É óbvio que o Vitinho vai aceitar o que o Flamengo colocar na proposta, né? Recebe em dia, tem uma baita estrutura, já se acostumou com a cobrança da nação, a nação nem tá cobrando tanto dele assim, e ele acabou de fazer um dos melhores anos da carreira dele pelo Flamengo em 2021. Então, o Flamengo deve conseguir essa renovação de contrato com o Vitinho em pouco tempo. René e Rodinei podem também ter os contratos renovados por pelo menos mais um ano. Sabe por quê? Porque o Flamengo não quer perder esses caras de graça. Então a ideia do Flamengo seria renova com o René, renova com o Rodinei, para a gente poder negociar na janela do meio do ano e ganhar uma grana, ou no mais tardar na janela do ano que vem, para o Flamengo fazer uma grana no René e no Rodinei. São dois jogadores que estão abaixo do que o Flamengo precisa, mas ainda são jogadores que podem se recolocar no mercado brasileiro, no mercado sul-americano, até mesmo em alguns países de futebol emergente. Então, se o Flamengo não renova, esses caras podem assinar pré-contrato no meio do ano. Por isso o Flamengo está preocupado para não perder dinheiro. Se ganhar €1 milhão no René, já é uma boa grana. Se ganhar €1 milhão no Rodinei, já é uma boa grana, apesar de que o Flamengo no Rodinei quer um pouquinho mais. Por isso o Flamengo está pensando em lidar com as renovações de Rodinei e de René. Não adianta afastar, não adianta tirar esses caras do convívio, tem que usá-los dentro de uma expectativa que não atrapalhe o time, para poder servir de vitrine e o Flamengo poder se livrar deles o mais rápido possível. Quando você esconde o seu produto, a sua mercadoria, ninguém vai comprar ou quem for vai desvalorizar bastante, né? Então vamos torcer aí para o Flamengo conseguir alguma proposta por esses dois atletas. Já os reforços, pessoal, eu sempre tomo muito cuidado para trazer para vocês essas informações de reforços do Flamengo. Cuidado onde? Na apuração das informações. Vou começar pelo Pablo, zagueiro, que vai se tornar zagueiro do Flamengo daqui a pouquinho. Deve ser anunciado essa semana ainda a situação do Pablo, tá? Aliás, o Marcos Braz já disse que está muito bem encaminhado. E disse uma outra coisa também que eu vou pontuar para vocês. O que eu venho fazendo durante as minhas apurações é ir o mais profundo possível na informação para não iludir você,
para não deixar você achando que as coisas são fáceis, simples, porque elas não são. No caso do Pablo, eu gravei um vídeo no sábado, gravei um vídeo hoje de manhã, tudo no Fla Nação VP, explicando que lá na Rússia os caras falam em proposta financeira. Não tem essa que está saindo por aí de rescisão contratual, não. É financeiro. Sempre disse isso para vocês nesses vídeos que eu venho apurando sobre o Pablo. Não tem nada de rescisão. Vai ser negociação financeira. E hoje o Marcos Braz disse que o Pablo estaria vindo em definitivo, que vai ser comprar, ou seja, em cima daquilo que eu venho explicando para vocês, em cima daquilo que eu apurei, está correto. O Flamengo vai comprar o Pablo, ou está tentando comprar o Pablo, junto ao Lokomotiv de Moscou. Não tem nada de rescisão, não tem nada de empréstimo, vai ser uma compra para o Pablo vir em definitivo. O Flamengo negocia com o clube russo e há um otimismo muito grande que ele seja anunciado nos próximos dias, ok? Bom, eu também sempre conversei com vocês a respeito do goleiro João Paulo dos Santos. Muita coisa saiu aí na imprensa, inclusive que o Flamengo estaria oferecendo 2 jogadores para a aquisição do goleiro João Paulo. Não foi assim, não. Eu sempre falei para vocês que o modus operandi do Flamengo nunca foi oferecer jogadores para contratar outros. Que o Flamengo sempre trabalhou numa linha diferente, numa linha de tentar comprar o jogador. Pode ser até parcelado, mas tentar comprar. Se deu, deu. Se não deu, não deu. O Flamengo não costuma envolver jogadores, como saiu aí na imprensa, não. E dito e feito, mais uma vez o Marcos Braz confirmou que não há absolutamente nada com o João Paulo dos Santos. O empresário do jogador já deu informações sobre isso. O que houve é aquilo que eu falei para vocês. Uma sondagem em cima do João Paulo lá atrás, que o Flamengo tentou. O João Paulo correu com o Santos para renovar o contrato. Isso mostrou que o João Paulo não tinha interesse de sair. O Santos pede muito alto para negociar com o jogador aqui dentro do Brasil e o Flamengo descartou ele de pronto. Sobre o goleiro Santos, olha, um monte de informação hoje, hein? Não esquece do like, de se inscrever e nem de se inscrever no canal de cortes. Informação pra caraca hoje. Sobre o goleiro Santos do Atlético Paranaense. O Flamengo quis o goleiro sim, o Flamengo chegou a negociar com o Atlético do Paraná sim, só que há uma discórdia internamente dentro do Conselho de Futebol do Flamengo sobre se o Santos é o goleiro ideal para o Flamengo. O Braz gostaria de ter o Santos agora, para começar a Libertadores com o Santos. Mas o Conselho de Futebol do Flamengo não está certo se o Santos é o goleiro certo para o Flamengo. Por isso, ele falou hoje que não tem nada também com o Santos. É aquilo que eu falei nos últimos vídeos com vocês. Deu uma estagnada a situação por conta da discordância, melhor dizendo, que existe no Conselho de Futebol do Flamengo sobre a contratação do goleiro. Já vou dando a nota para vocês. O que é unanimidade é o goleiro Neto do Barcelona. O Neto é o grande desejo dessa diretoria. Ponto. É ele que a diretoria quer. Mas tem que ver como é que vai ser a situação quando o Neto sair do Barcelona. Ele vai sair do Barcelona no meio do ano. Então eles vão ficar monitorando a situação para saber quanto que o goleiro vai pedir, quais clubes estão interessados. No meio do ano vai estar a janela aberta para todo mundo de novo, então a concorrência pode ser maior. Tem todas essas nuances aí. Mas o Neto é o preferido dessa diretoria para poder assumir o gol do Mengão Queridão. Provavelmente a gente deve ter que esperar até o final, até a abertura da janela do meio do ano. Claro que pode acontecer de no meio do caminho os caras acertarem uma outra contratação. Lógico, o futebol é muito dinâmico, os caras vão conversando e dependendo da situação e da necessidade do time, eles vão se mexendo, até porque eles têm um mês ainda para contratar, até o dia 12 de abril. Seguindo, a questão do Diego Rossi. Nem a diretoria do Flamengo entendeu direito o processo do Diego Rossi com o Los Angeles FC. O Flamengo teve interesse no Diego Rossi, chegou a conversar
com os agentes do jogador, chegou a se aproximar muito de ter o Diego Rossi, tanto é que o GE chegou a noticiar que o Diego Rossi só não viria para o Flamengo se o Flamengo desistisse. Só que o que aconteceu, gente? Há um imbróglio aí entre o Los Angeles e o Fenerbahçe que ninguém entende direito. Se o jogador fosse do Los Angeles, o Flamengo certamente ia conseguir a contratação dele. Mas como eu trouxe para vocês no vídeo de ontem esse imbróglio, o Los Angeles FC espera que o Fenerbahçe exerça o direito de compra dele. Hoje, como disse o vice-presidente de futebol do time do Los Angeles, hoje, tecnicamente, o Diego Rossi ainda pertence ao Los Angeles FC, mas o Los Angeles FC não quer que ele retorne. A expectativa deles é que se resolva com o Fenerbahçe, que ele fique no Fenerbahçe. E ele ainda disse que, se algum clube tiver interesse no Diego Rossi, que negocie com o Fenerbahçe. Como que o Fenerbahçe faz a aquisição do jogador e imediatamente vende o jogador? É aí que está o problema, o X da questão. O Flamengo sabe que não vai conseguir negociar com o Fenerbahçe da mesma maneira que tentaria negociar com o Los Angeles. Porque no Los Angeles há a vontade de ceder o jogador. E no Fenerbahçe há a vontade de ficar com o jogador. Por isso, o Braz disse que hoje não tem absolutamente nada entre Flamengo e Diego Rossi, mas já houve lá atrás. O Braz também disse que há outros jogadores na mira do Flamengo que podem chegar agora ou no meio do ano. Vocês sabem que a gente vem trazendo para vocês aqui que o Thiago Mendes é um desejo absurdo dessa diretoria do Flamengo. Os caras quase tiraram ele do Lyon em 2 oportunidades. Ainda há espaço para o Thiago Mendes chegar, ainda é um desejo da diretoria rubro-negra e pode acontecer. Só que no caso do Thiago Mendes, caso aconteça, será no meio do ano, porque agora o Lyon não vai liberar o jogador para que ele venha para o Mengão Queridão. Então o Flamengo se reposicionou no mercado, o Flamengo voltou a estar ativo no mercado e a gente vai passar a atualizar vocês diariamente sobre tudo que está acontecendo, como sempre fizemos. Vocês têm alguma sugestão para o Flamengo? Coloquem aqui nos comentários tudo o que vocês acharam sobre todas essas notícias do Mengão Queridão que eu trouxe para vocês. Eu volto ao longo do dia com mais informações. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. O Bruno e eu temos a obrigação de ouvir qualquer tipo de consulta. Teve uma consulta, a gente prontamente falou que não interessava, acabou. Mas parece que uma menina se atrapalhou um pouquinho lá da comunicação, aí teve um problema lá, mas nem o Palmeiras tem nada a ver com isso, parece, né? Então é isso, não tem nada. Atleta nosso, atleta que o Flamengo acreditou desde sempre, acreditou desde quando estava no Fluminense. O Fluminense teve a opção de vender lá para fora, o Flamengo ficou ainda há um tempo e depois contratou o jogador, não tem nada. Braz, pode falar pra gente. Ao Pablo, o tempo de contrato, 4 anos, como é que tá assim, esse modelo de negócio que você falou? Sim, o Flamengo está tentando a contratação dele por definitivo. Depois que caso a gente efetive essa contratação, a gente dá um pouquinho mais de detalhe para vocês aí. Mas é um jogador que a gente espera ter aqui um pouquinho mais de tempo, até porque a gente está adquirindo os direitos dele. Marcos, sobre o Diego Rossi, só para saber, assim, foi um jogador que teve bem encaminhado? Não tem absolutamente nada, igual o Santos. Tem nada. Não tem absolutamente nada. Nada. Esse aí teve menos do que o outro, do que o Santos. Tá. Entendeu? Não teve nada.